Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante sobre aceleração cinemática, aceleração, mais especificamente, aceleração vetorial média. Vamos ela aqui, ó. Um corpo é abandonado a 1,25 metros de altura, cai e quica até uma altura de 0,45 metros. O tempo de contato do corpo solo é de aproximadamente 0,01 segundo, ou seja, um centésimo de segundo. Supondo desprezível a resistência do ar, e sendo G igual a 10 metros por segundo quadrado, determine o módulo da aceleração média do corpo no intervalo de tempo em que esteve em contato com o solo. Tudo bem? Então, na verdade, esse corpo vai ser largado de 1,25 metro de altura, tá? Bate no chão, quica, volta até uma altura de 0,45 metros, quer dizer, perde energia no contato, né? E ele quer saber, nesse instante do contato, qual foi a aceleração vetorial média, né? Aceleração média desse contexto, tá? Então vamos lá para outro quadro para a gente começar a dar andamento à solução dessa questão. Bem, então vamos lá. Aqui eu coloquei a primeira etapa, a etapa da queda, né? Esse corpo foi largado a uma altura de 1,25 metro, tá? Vai, na iminência de bater, de quicar, tá? Ele está com a velocidade máxima naquele trajeto. Eu estou botando bem na iminência dele bater ali, tá? O que eu fiz? Esse meio aqui é um meio conservativo, né? Porque não tem nenhum tipo de dissipação de energia. Então a energia total, mecânica total, ela é acumulada aqui e aqui é a mesma, tá? Eu fiz isso aqui, ó. A energia mecânica total, né? No ponto, eu chamei de ponto 1 aqui. Aqui, o V0 dele é 0. Ele estava parado, tá? Então, ele só tinha aqui, nesse caso, só energia potencial gravitacional em relação ao referencial do solo, tá? Quando ele chega aqui, ele vai perdendo altura e vai ganhando velocidade, né? Vai transformando a energia potencial gravitacional em energia de movimento, que é a energia cinética, tá? Então aqui ele só tem energia cinética. Foi o que eu fiz aqui. A energia mecânica final dele, que é um que eu chamei de ponto 1, é a cinética, com velocidade V1, lá no ponto mais alto, a energia mecânica inicial, que era só a gravitacional. Cancelei aqui a massa, tá? E eu coloquei V1 igual a 2G H0. Esse H0 é 1,25, gravidade 10. Aqui vai dar um valor de 25, como eu quero o valor positivo, né? Aqui seria mais ou menos a raiz de 25, tá? A raiz de 25 é 5, então poderia ser mais ou menos, eu quero o módulo da velocidade, tá? Então a velocidade aqui dá 5 metros por segundo. O V com que ele chega, na iminência de bater ali no solo, é de 5 metros por segundo. Uma outra forma de fazer isso aqui, que seria também cabível aqui, seria você pegar e tentar fazer por Torricelli, porque na verdade, se é uma queda livre, vamos dizer assim, a aceleração é a própria gravidade, né? Então você podia fazer assim, ó, V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então ficaria, no contexto da questão, aplicando o Torricelli na questão, aqui seria V0 ao quadrado mais 2, a aceleração é a gravidade local, H0. Isso aqui vale 0, porque ele foi abandonado, ele partiu do repouso, né? Aí eu faço V1 ao quadrado igual a 2G H0, tá? Fazendo aqui, você também acharia V1 igual a 5 metros por segundo, que é a velocidade em que ele vai ao chegar praticamente batendo já no solo antes de quicar. Até aí, tudo bem? Bem, agora vamos fazer a análise da segunda etapa, que é a subida, né? Foi a queda na primeira etapa, agora a subida. A análise é exatamente a mesma, tá? As condições são as mesmas, tá? É claro que quando ele bate, há uma perda de energia ali, então ele volta com uma velocidade menor do que ele chegou, por isso que ele vai a uma altura bem menor do que da onde ele partiu inicialmente, né? E fiz a mesma análise, que a energia mecânica aqui na situação final vai ser igual a energia mecânica nessa situação que eu vou chamar de 2, quer dizer, a situação daquele mesmo ponto que a gente anteriormente chamei de 1, só que agora pós-colisão com o solo, com o chão, tá? Então 2. Fiz isso. Lá em cima, só tinha potencial gravitacional, de novo usando o referencial aqui, ó. Deixa eu até botar para ficar bem evidente isso aqui, ó. Aqui está o meu referencial, tá? No solo. Tudo bem? Então, lá em cima, no final, só a gravitacional, a energia potencial gravitacional, embaixo só a energia cinética. Fiz a mesma coisa, eu quero saber o módulo dessa velocidade, então fica a raiz positiva
9, porque aqui 10 vezes 0,45 dá 4,5 vezes 2 dá 9, né? Então achei que a velocidade dele, após o kick, logo em seguida dele ter quicado, vai ser de 3 metros por segundo. Ele chegou com 5 e sai com 3 metros por segundo. Da mesma forma, poderia ter feito isso aqui também por Torricelli, da mesma coisa. Tá legal? Até aí, tudo bem? Bem, vamos lá então. A aceleração vetorial média é a variação de velocidade vetorial, tá, em caráter vetorial, sobre o intervalo de tempo, ok? Esse vetor variação de velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial. O V2 simboliza para mim a velocidade após o kick, né? O V1, a velocidade antes do kick. Então, o V2 é o final, V1 é o inicial. V2, vetor velocidade V2, menos vetor velocidade V1, é o mesmo que vetor velocidade V2 mais o simétrico de V1. Antes eu tinha V1, no contexto que eu fiz aqui, direção vertical, sentido de cima para baixo. V2, também vertical de baixo para cima. Só que eu quero fazer V2 mais o simétrico de V1. Esse é o simétrico de V1, é o menos V1. Mesma direção, mesmo módulo, sentido contrário. Então, vou ter que somar o vetor V2 com o vetor menos V1. Está aqui. Então, na verdade, eu vou somar esses dois vetores. Tá ok? Então, em nível de módulo, em nível escalar, vamos dizer assim, a aceleração vetorial média em módulo vai ser V2 mais V1, esse tamanho mais esse tamanho aqui, tá? Então, vai ser, pelo intervalo de tempo, então vai ser o vetor, módulo vetor velocidade V2, 3, 1, 5, 3 mais 5 sobre 1/100º de segundo, né? 0,01 do segundo. Isso aqui vai dar 800 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração bem grande, na verdade, ele tem que... A força que o chão faz, vamos dizer assim, tem que ser bem alta, porque ele tem que bater e tem que voltar, né? E subir aquela altura de 0,45. Então, a aceleração aqui foi de 800 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa questão é bem interessante, é uma questão nem é tão difícil demais, mas é uma questão bem interessante pelos detalhes que muitas vezes não há uma compreensão correta disso, tá? Que pode gerar um erro, né, até conceitual do contexto de vetores, né? Enfim, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.